Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Eu falei aí no vídeo, né, pessoal, acerca dessa questão aí da Procuradoria do Estado, né, esses honorários de sucumbência, enfim, isso está gerando aí muita controvérsia, né? Muita gente falando comigo, Teodoro, mas como é que é isso, enfim, então eu vou melhorar essa situação aí, tá, pessoal? E vou disponibilizar aí um vídeo falando sobre essa questão, tá? Eu entendo que isso é de relevância e a gente precisa ali cuidar dessa situação, tá? E a intervenção da OAB, ela, como eu disse anteriormente, se faz necessária, né? Por conta disso, tá, pessoal? Porque, inclusive, eu vou disponibilizar, né, alguns julgados, né? Essa tentativa aí de colocar, porque assim, não é necessariamente só, para ficar claro aqui, tá? O vídeo que eu vou colocar aí para todos vocês. Mas não é só uma questão, né, em relação a essa imoralidade pública, né? Em relação a esses valores, né? Mas a forma como eles fazem para pegar esse valor também, né? E você não consegue, né, acessar e ter direito a esses valores, né, se você não violar ali os direitos da pessoa, né? Porque o Estado ele tem o dever de garantir, né, o exercício dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. É o Estado que concretiza a promessa da Constituição, ou seja, aquilo que está na Constituição Federal. Mas se o Estado não concretiza, como é que faz, né? É muito complicado isso. Então você tem, né, você precisa fazer a diferenciação, né, do que seja a representação, né, porque você não é titular daquele direito, você está representando aquele direito. Quando você está falando de dinheiro público e das políticas públicas, da vontade do Estado, pior ainda. Porque vocês entendem o conflito que existe de interesses nessa relação? É isso. Porque eu tenho um interesse, né, em fazer você perder judicialmente aquilo que você foi buscar em juízo, quando na verdade nem deveria ir buscar, né? Você nem deveria buscar isso. Por exemplo, se tem ofensas gravíssimas ali, a própria possibilidade de advogar, porque a depender do cargo que você ocupe é incompatível, você não pode advogar. O que fazer com isso, Teodoro? Também não sei, pô. Também não sei. E aí você não faz a avaliação correta do direito daquele indivíduo, policial e bombeiro que vai ali buscar, né, ver exercer seus direitos no âmbito administrativo. E aí quando você vai buscar essa reparação judicial, ainda temos essa situação abjeta. O que fazer com isso? A gente tem que se proteger, né? O Estado, como um ente público, né, como pessoa jurídica de direito público interno, tem que se proteger da própria Procuradoria do Estado. Porque vocês concordam comigo que não tem muita coisa que chega ao Poder Judiciário, nem deveria chegar, pô. Mas é assim que funciona. E aí eles liberaram um contra-cheque, tá? Mas tem como saber, né? Que ficou um tempo fora do ar. Isso tudo tá registrado, né? Eles liberaram o contra-cheque de... Antes só tava aparecendo de fevereiro, depois liberaram o de março e abril. E por que que o de março não tinha sido liberado? Depois eu quero que vocês confiram, né? Por exemplo, foi pago novamente a remuneração eventual absurda para todo mundo no contra-cheque de fevereiro e março. Isso é um absurdo, pô. E a população do Estado precisa ter acesso a essa informação, né? É vergonha na cara o que falta, pô. E aí você dizer que o que gera impunidade, a violência é impunidade. Não, é você tornar a população miserável, né? E precisar utilizar o direito penal para poder conter as pessoas que se insurgem face do sistema aí que está montado todo mundo juntinho. É isso que está acontecendo, né? É isso que está acontecendo. E comigo é isso. Vamos juntos aí, eu vou postar o vídeo, vou explicar melhor essas teses, tá? No respeitante, porque isso está causando prejuízo a toda a população. Porque é a chamada litigância predatória, no meu entendimento, às avessas, né? Porque é aquela que é provocada pela própria Procuradoria do Estado, né? Quando promove o vilipêndio, né, contumaz dos direitos fundamentais do bombeiro e do policial no estado do Rio de Janeiro, obrigando esse militar a buscar socorro na jurisdição. E quando o militar perde, de novo afirmo, e comigo é assim, ó, é de caminhão, tá, pessoal? Prova do que eu alego, tá? Questão histórica, slide, o que eu precisar fazer, eu vou fazer. Porque eu sou acadêmico, tá? A advocacia, para mim, eu tô a passeio, deixo isso muito claro. Porque o meu negócio é doutrina, é ensinar, é escrever, porque caramba, o que é isso? Muito complicada essa situação, né?
e gerando todo esse gasto aí público e satisfazendo nessa pequena parcela de servidores da República. São valores absurdos e o Ministério Público precisa se posicionar acerca disso, a OAB e todo mundo, pô. Porque o que se coloca aqui, você vai falar, pô, Teodoro, mas tem direito a honorário de sucumbência. Caramba, cara. Você não pode querer comparar, por exemplo, a forma como eles fazem para poder pegar, até na hora de buscar esse valor, né, a obrigar ali o contribuinte, ali, o cidadão, né, carioca, a pagar esse honorário de sucumbência, eles lançam mão das garantias do Estado. Que loucura é essa, pô? Que loucura é essa? E não adianta ficar chateadinho, né? E de novo afirmo, isso tudo está sendo causado, né, por conta da ACEJUR, né, do Corpo de Bombeiros. Porque, caramba, o que é isso? É a raposa dentro de casa, tomando conta do galinheiro, cara. E você vê, né, as manifestações da Procuradoria do Estado e juiz, é uma coisa aviltante, cara. Uma coisa aviltante, assim. Porque, caramba, cara, você querer falar, né, por exemplo, eu construí muitas teses, né, para me defender, né, para defender, obviamente, os meus clientes, né, naquilo que eu posso ali, né, nessa questão dessas frases feitas, esses dogmas petrificados, né, que eles utilizam até hoje. Por exemplo, do interesse público, que eu já provei para vocês que não é o interesse público, é o interesse nosso, dessa pequena parcela, né, que acaba pegando aí esses recursos públicos, né, desses honorários. Como esses, na verdade, nem deveriam existir, tá? Porque se o Estado fizesse a coisa certa, não deveria. E você ainda tem essas frases feitas, né, de, por exemplo, do judiciário não poder ingressar no mérito administrativo. Mas que mérito administrativo? Até isso, muito interessante, a professora Germana, né, quando eu falei para vocês, Germana de Oliveira Moraes, ela fala isso, né, que é quando você, por exemplo, qual é o mérito administrativo? Por exemplo, você está falando de um mérito administrativo, mas é um mérito administrativo que trata sobre direitos fundamentais? Não confundam. Esse mérito administrativo, por exemplo, né, na adoção ali das escolhas do Poder Executivo, por exemplo. Poder Executivo, governador do Estado, rapidamente aqui, tá, pessoal? Muita gente falando comigo, tá? O governador do Estado, por exemplo, ele vai tomar uma decisão política. Ok, mérito administrativo. Mas não tem essa de mérito administrativo quando você está cuidando, né? Esse mérito administrativo está falando sobre direitos fundamentais do cidadão, fardado, bombeiro e policial militar. Como é que é isso? Não tem isso, pô. Isso é uma falácia. E por isso a importância da gente ter acesso às obras que eu falei para vocês sobre direito administrativo, né? Para que a gente possa se defender dessa gente, porque é isso. Porque como é que você defende um troço desse, sabe? E adentrar ao mérito administrativo. E quando você vê, né, o judiciário endossando esse tipo de coisa, que de fato não pode, caramba, mas olha só, a razão de existência, né? A razão de existência da separação de poderes, né? A tripartição funcional do poder, né? Porque o Estado é único, né? É único, né? É uma coisa só, é dividido em três, né? Que seria executivo, legislativo e judiciário, né? A própria existência do Estado, né? E nesse modelo de separação de poderes vem superando a ideia anterior, onde você tinha todo mundo juntinho, né? Então você tinha personificado na mesma pessoa, executivo, legislativo e judiciário. Você separa justamente por isso. E o objetivo principal qual é? Garantir o exercício de direitos fundamentais. Né? A separação de poderes ela serve para isso, para garantir o exercício de direitos fundamentais. É a principal razão de existência da separação de poderes. E aí você diz, né, que você vai violar direitos e garantias fundamentais do cidadão fardado, bombeiro e policial militar, né, a pretexto, né, de poder executivo, judiciário não se miscuir, né, no mérito administrativo, né? E você vê, por exemplo, né, a Procuradoria do Estado, por intermédio de enunciados em apoio, fazendo, por exemplo, controle, né, de constitucionalidade das leis. Caramba, Teodoro! O judiciário, né, faz o que em relação a isso? Né? Quem diz o direito, né, a jurisdição dizer o direito, cabe ao Poder Judiciário. Então você não pode dizer, enquanto procurador do Estado, enquanto governador, que não vai aplicar uma lei. Como é que é isso, cara? Porque a possibilidade, né, do teu controle de constitucionalidade, ele é preventivo. Ele é antes da lei começar a surtir seus efeitos. Por intermédio do veto, por exemplo. Teodoro é isso, porque caramba, como é que é isso? Você não pode fazer isso. Ou seja, você dizer que não vai contar em dobro, por exemplo, licença, prêmio e férias, por intermédio de um decreto, né? Decreto do interventor na época, militar de serviço ativo, general Braga Neto, com o apoio da Procuradoria do Estado.
você dizer que não vai aplicar, né, o que está dentro do Estatuto dos Bombeiros, né, que fala da polícia também, de contagem em dobro, né, da licença, prêmio e férias. Como é que é isso? Você não pode fazer isso. E todo mundo sabe, inclusive o judiciário. E de verdade, assim, eu fico muito irritado com determinadas posições que eu vejo, né? Porque, caramba, o que é isso? Então, quem poderá nos defender, né? Se o magistrado, né, desembargador e juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não consegue compreender algo que é elementar, que isso não é mérito administrativo. O militar vai ali para questionar, por exemplo, a violação de um direito, cara, que está previsto na Constituição e que não foi vedado ao bombeiro e ao policial militar, né? Até porque a Constituição Federal, ela impede, né? Ela veda qualquer espécie de discriminação, né? É vedada a discriminação de qualquer espécie, né? Ele não pode ser, né, ter menos direitos, né, não ter a proteção que qualquer cidadão teria pelo simples fato de ser um bombeiro ou um policial militar. Não pode isso. Caramba, o que fazer, Teodoro? É isso, é complicado, né? E aí você vai lá e faz esse tipo de defesa, né, defende ali o mérito administrativo. E eu sou muito calmo, pessoal. Teodoro, você é muito calmo, mas eu sou porque eu estudo, cara. Então é uma questão de tempo, né? Muita coisa pra cuidar e devagarzinho a gente chega lá. E é isso, pô. Porque você não chega nem a discutir essa questão de divisão de honorários e sucumbência. Que loucura é essa, cara? Caramba, os caras ganham um valor assim absurdo, cara. Como é que é isso? É dinheiro público, né? Isso é dinheiro público, cara. Então não existe isso, cara. E aí você tem que alterar, por exemplo, e é bom essa discussão, né? Porque é aquilo que eu falei antes, né? E não tendo o apoio da OAB-RJ ou o Ministério Público se mantendo inerte, os órgãos de controle e fiscalização, é ação popular, né? É ação popular e divulgar, né? Para que vocês possam acompanhar todos os grupos aí, as ações populares, né? E vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos ver aí o que vai acontecer, porque, caramba, é uma situação muito complicada, né? É um absurdo, né, cara? É vergonhoso ver isso, mas é o que está acontecendo. E a gente vive essa situação por isso, tá? Então você não vai dizer que, não vamos discutir o mérito, né, administrativo, mas o mérito administrativo não é esse, pô. O mérito administrativo, por exemplo, é a escola, eu vou fazer uma escola enquanto governador do estado, então essa escola eu vou fazer nessa rua. De fato, o Poder Judiciário não pode intervir para dizer, não vai ser nessa rua, tem que ser na outra. Pera aí, cara. A não ser que seja uma coisa muito absurda. E a decisão política mesmo, na essência política de decisões, né, administrativas, né, por parte do governador do estado, do prefeito, estão juntos. Mas você falar sobre mérito administrativo num contexto, né, de violação, né, de direitos humanos, direitos fundamentais, processo, cara, a princípio da processualidade plena, né? Eu tenho uma obra do professor, doutor, advogado, né, Eliézer Pereira Martins, que ele fala isso, né? O princípio da processualidade plena. Ou seja, tem que fazer, cara, devido ao processo legal e contraditório de influência ampla defesa. Você não espirra um militar, né, sem processo. Como é que é isso, cara? E não existe essa falácia de dizer, né, que processo administrativo é o único. Não tem essa de processo administrativo militar. Negativo, pô. A Constituição não trouxe essa previsão, tá? Isso é uma falácia. Você tem que aplicar o que está ali e se você quiser fazer uma diferenciação, ela tem que vir por lei, cara. Não é por desejo, gozo do governador, gozo do comandante da PM do bombeiro. Não pode, pô. Eu não tô errado, cara. E é isso. Essa questão da grana e da recomposição salarial é outro absurdo, cara. São leis inconstitucionais. Teodoro, o que fazer? Cara, inconstitucional, cara. O que vocês estão arrumando, pô? Não tem como dar passe, tá? Não tem como dar passe, cara. Tem que resolver, pô. Assim, eu fico de verdade consternado, né, com determinadas coisas que eu vejo, porque, caramba, o que é isso, cara? E o militar vivencia esse círculo de horrores. A discussão acerca, né, da Procuradoria do Estado é muito séria, pô, porque são anos aí de valores que precisam ser ali prestado contas à sociedade, tá? O Tribunal de Contas do Estado precisa se manifestar, tá? E mais uma coisa aqui, tá? Mais uma coisa aqui. Tribunal de Contas é o seguinte, ó, você quando vai ser reformado, olha isso, tá? E eu ainda vou provar para vocês aqui, tá? Esse assédio institucional, tá? Porque eu, por exemplo, Teodoro, sou reformado, certo? Sou bombeiro militar reformado. Eu não posso abrir a internet aí, Tribunal de Contas do Estado, e ver que foi feita uma solicitação ali de avaliação, né, de reavaliação da minha reforma. Como é que é isso? E eu não fui comunicado? E eu sem querer entrar na internet e ver? E tem mais uma situação gravíssima ali, tá? Eu me chamo Teodoro Chagas. Teodoro Ribeiro da Fonseca Chagas. Fica a dica aí, tá?
violação gravíssima aos meus direitos como pessoa humana, tá? Fica a dica, tá? É isso, gente, é muita coisa para cuidar, tá? O meu nome é Teodoro Ribeiro da Fonseca Chagas, tá certo? Esse é o meu nome, tá certo? E para quem tá entendendo muito bem o que eu tô dizendo. A maldade não tem limites, tá? Só que eu sou advogado de mim mesmo. Eu não posso abrir a internet, tá? E ver aí que foi feito uma solicitação, quem fez, por que fez, quem fez, quais foram os motivos que levaram esse ato administrativo, né, de questionar algo dentro da minha reforma. Mas é legal isso, porque a mesma forma que isso foi feito, eu quero fazer de todos eles, tá? Do atual comandante, do comandante anterior dos bombeiros e de toda a galera, pô. E vai ter que explicar, tá? Por que foi feito isso, tá certo? Tribunal de Contas do Estado tem que explicar, tá? E por que eu, Teodoro, eu não fui ali, né, cientificado desse questionamento, por que aconteceu, né? Foram feitos outros questionamentos além do meu, ou foi só para fazer assédio mesmo institucional aí, Procuradoria do Estado, junto com o Corpo de Bombeiros e o próprio Tribunal de Contas do Estado? É o que é isso? Quero entender, cara. Quero entender, tá? Quero entender. E não funciona assim, tá? A pessoa tem que ser intimada ali do questionamento, né? E por que foi feito, né? Mas é legal, né? Porque a gente pode discutir. Vocês entendem? Se eu, Teodoro, que sou advogado, né? Bombeiro militar, sargento bombeiro reformado, vivencio essa situação aviltante, né? De perseguições, né? De aviltamentos de direitos fundamentais e direitos humanos, né? Porque é meu nome, tá? Teodoro, é isso, tá? Vai me respeitar, tá certo? E cada um que lute, tá? Violação gravíssima aos meus direitos humanos, tá? E fundamentais, e vamos ver quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto e por que fez, pô. E por que fez? Você tem que ter motivo para poder provocar o Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, para reavaliar um ato de reforma. E se é feito dessa forma tão simples, eu quero que seja feito do mesmo modo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, papo reto aqui, para todo mundo, pô. E vamos todo mundo para a justiça, pô. É isso. Porque, de novo, afirmo, a maldade não tem limites, aí vocês entendem isso? E a questão, né, da Procuradoria do Estado é nessa toada, porque eu comecei a questionar. E foi enviado para mim um boleto para pagamento de um cliente. Que loucura é essa, pô? E aí, vamos junto, cara. Quer discutir? Vamos junto discutir, cara. É isso, cara. Então é a própria Procuradoria que tá causando isso, cara. E não vai fazer, não vai me assediar moralmente, tá? Não vai promover assédio institucional, porque eu vou reagir, pô. Ainda que não tenha, tá? Não conte com a proteção da UABRJ. Porque não tem só a UABRJ, nós temos Conselho Federal da UAB, né? Eu fui até a UAB e não fui recebido, tá, pessoal? Porque eu tenho que... eu estou em risco de vida e tem um montão de coisa para denunciar. Mas eu fui na UAB, né? Eu disse para vocês que eu iria e eu fui, tá? Eu não fui recebido, tá certo? Porque a presidente estava em reunião e o advogado que veio para falar comigo disse que eu tinha que ir na delegacia de polícia, tá? O ABRJ, ele disse que eu tinha que ir na delegacia de polícia para dizer o que eu tinha para dizer ali, tá? E que eu tinha que fazer a minha reclamação na central de atendimento. É isso. O que fazer com isso, Teodoro? Cara, eu não sei. Aí fica ruim pra mim, né? Tá ruim de pegar com a mão, Theo. Você tem... mas caramba, é tudo isso, cara. Eu, por exemplo, né, eu vou expor aqui, cara, porque isso é um absurdo. Eu descobri, por exemplo, que o número de segurança da minha OAB tá errado. E aí eu tentei entrar para fazer um procedimento lá no site da OABRJ e descobri, né, que aquele código de segurança da minha OAB não é o código que consta lá, cara. E aí eu tentei entrar, tá, OABRJ, pra vocês entenderem qual é a vibe, tá, OAB? Tentei peticionar essa semana aí, apareceu um troço malucão aqui no meu computador, né? E o que fazer com isso, cara? Cara, isso, cara. É o advogado confrontando o sistema, né? Sem proteção da OAB. É isso, cara. E se algo de ruim acontecer, todas essas pessoas são responsáveis por isso. Porque eu tô buscando ali denunciar essas práticas, fui até a ouvidoria do MP e a OAB do mesmo modo. O que fazer com isso, Teodoro? Também não sei, cara. É isso, então é Conselho Federal da OAB, pô. Porque alguém tem que resolver isso aí, cara. Corregedoria do Tribunal de Contas, né? Corregedoria do Tribunal de Justiça, Conselho Federal da OAB, né? E é isso, cara. Pra você entender aí, meu camarada. Imagina você, policial e bombeiro, cara.
Só que é isso, cara, eu estudo muito e vai me respeitar e eu não vou deixar de denunciar, tá? Essas práticas. É vergonha na cara o que falta pra todos. É isso, cara. E vamos confrontar sim o sistema e vamos ver o que vai dar, tá? Vida e saúde pro Teodoro, tá? Tava tudo bem aqui, né? Tava tudo bem aqui, né? Mas é isso, cara. Então você imagina isso, né, cara? Eu fiquei assim entristecido de ver essa questão do Tribunal de Contas, né, cara? Porque eu sem querer acessei e vi ali, né, que foi feita, né, foi solicitado, né, em setembro do ano passado ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro uma avaliação de uma gratificação dentro da minha reforma. Mas como é que é isso, cara? Quem pediu para fazer isso foi feito por amostragem? Foi só a minha? Como é que é isso, cara? E de novo afirmo, aí a pessoa faz e depois não corre não, pô. Vamos todo mundo junto, cara. Faz, joga a luz e não corre não, pô. Porque agora eu quero entender, cara. Porque é esse tipo de coisa, cara. Por exemplo, a Procuradoria do Estado não pode mandar e-mail para juiz, pô. Que loucura é essa, cara? Procuradoria do Estado, cara, quando você promove uma ação, por exemplo, de ação de garantia constitucional, mandado de segurança, né? Ela é um impetrado, pô, que é o Estado. A representação da pessoa jurídica de direito público interno é um impetrado, pô. A autoridade coatora, no momento em que ela apresenta, que ela é notificada, né? A notificação da autoridade coatora, meu Deus do céu, todo mundo sabe o que é isso, cara. A notificação da autoridade coatora, ela se equipara à citação. Só que no momento em que a autoridade coatora ela apresenta as alegações ali, né? Ela apresenta as informações à autoridade judiciária, acabou, ela não fala mais. E aí entra o órgão de representação, né? O órgão de representação do ente federativo, governo do estado, procuradoria, né? Ela ingressa, né, nesse contexto e a autoridade coatora não fala mais, pô. Porque você tem a teoria do órgão. Meu Deus, o que é isso, cara? E é desse modo. Então não tem essa de mandar e-mail para juiz, cara. Olha quanta coisa aí o ABRJ tem para contar para vocês, pô. E a formalidade, né? Ela tá sendo mais importante do que a garantia da própria integridade física do profissional advogado, porque eu tenho que ir para central de atendimento para fazer registro. Que loucura é essa, cara? O que fazer com isso, rapaz? Meu Deus, o que é isso? Que é isso, cara? Mas entenda, como eu falei, né? Tudo gravado, porque eu vou até os locais por isso, tá gravado a minha presença, se tiver capturar a fala, tá vendo o que eu tô falando, né? E é isso, pô. E não tem essa de não registrar, né? Porque, caramba, o que é isso, cara? Não, registra a minha presença. Não, não vai registrar porque tem que ir lá na central. Que loucura é essa, cara? Eu dentro de casa, né? Que vergonha, OAB. É isso, cara. É isso, tá? Mas eu não fico chateado não, né? As pragas do Egito, né, cara? É isso, cara. Você tá pensando que você tá tomando decisão? Não tá não, pô. E eu espero de verdade que a presidente da OAB saiba disso, tá? Que já tenha chegado ao conhecimento dela aí essa situação constrangedora da minha presença na OAB-RJ essa semana que passou aí, tá, pessoal? O que é isso? Puxa as câmeras aí, doutoras advogadas, e vejam aí o que aconteceu, cara. Como é que é isso? Não, cara. É o advogado chegar e fazer assim, ó. Colhe oralmente aquilo que eu tenho pra dizer, pô. Reúne toda a galera, senta aqui, que tá vendo aí, Teodoro? Bota aqui bonitão no papel, pô. Não, pô. E é por isso que o advogado morre, né? Sai da OAB e morre. E tantas coisas mais, né? Porque, caramba, o que é isso, cara? Só que eu, Teodoro, não vou me calar. Ainda tem mais essa situação aí da minha própria reforma. O que fazer com isso? Vamos juntos saber, cara, o que aconteceu, pô. Vamos juntos saber o que aconteceu, pô. E não tem isso, tá? E eu, de novo, afirmo muita coisa, cara. Eu espero, porque, caramba, eu prevejo ali que vai dar muito ruim. Eu não tô sendo condescendente com o criminoso ou transgressor da norma castrense, não, cara. Mas é porque, caramba, o que é isso? Eu não sou promotor de justiça, como eu sempre afirmo. Eu não sou promotor. Se o Estado, né, o MP não tá fazendo nada, tá vendo determinadas práticas e não faz nada, a culpa não é minha, pô. Eu não vou botar o peito ali pra tomar tiro, pra ser esculachado, pra ser morto, né? Não, cara, porque o próprio MP não faz o que tem que ser feito. Eu, Teodoro, vou fazer não, pô. Eu observo e eu não sou promotor, pô. E a decisão é do meu cliente, cara. Só que não vai me desacreditar, né? Tentar fazer acordos e com isso me desacreditar como profissional advogado. Olha quanta coisa eu tenho pra contar pra vocês aí, OAB. É isso. O próprio colega advogado tem um montão ali pra apontar que a gente precisa chamar pra dentro de casa pra resolver, pô. Procuradores do Estado, porque são advogados e têm determinadas práticas, né, absurdas, teratológicas, que precisam ser avaliadas sob o viés do Tribunal de Ética. Teodoro, E é isso, cara. E é isso. Então é o caminho, pô, se a OAB não recebe, né? Porque tem que agendar. Epa, o que é isso?
Não. E aí o que a gente faz? Aí vem por cima, né? Porque caramba, o que é isso? É isso, cara. Eu estudo muito, né? E eu tento ali conversar, enfim, mas não porque eu queira acordinho, conversinha. Não, 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 cara. É pra tentar reduzir os danos. Sempre penso desse modo, tá? Porque eu não julgo ninguém, cara. Mas é isso. Então a pessoa faz e eu reajo, pô. À medida que a pessoa vai tomando determinadas posturas, eu toda hora vou ali e reajo, pô. Porque senão eu fico quietinho, porque eu não gosto de confrontar ninguém não, cara. Eu quero paz, pô. E eu espero que essa minha permanência aí na advocacia seja breve, porque caramba, o que é isso? Eu quero ficar no mundo das ideias, porque esse mundo que eu vejo é muito triste, pô, muito mesmo. Porque caramba, né? São os espertalhões aí, Procuradoria do Estado, né, cara? Que isso? Dentro da Sejur, cara, do Corpo de Bombeiros. Meu Deus do céu, o que é isso? As pessoas precisam se explicar, cara. Doa quem doer, né? Essa questão minha aí do Tribunal de Contas do Estado, né? Caramba, cara, se comigo eles tiveram coragem de fazer isso, né? Pegar ali pra olhar. Olhar o quê, cara? Por que pegou, pô? Quem mandou? Quero tudão, pô. E trago aqui pra vocês verem, pô. Trago aqui pra vocês verem, tá? Pra vocês entenderem como funciona isso, né? Eu, Teodoro, por exemplo, pra terminar aqui, tá, pessoal? Tem coisas que são absurdas, tá? E que a pessoa está agindo dolosamente, porque não é admissível, né? Eu não consigo aceitar isso como algo razoável. O procurador do Estado, por exemplo, né, não consegui compreender que o regulamento, né, que o regimento interno da academia é inconstitucional, porque ele foi feito pelo comandante do Corpo de Bombeiros. E você querer desprestigiar, né, a lei que fala sobre atos e processos, né? Caramba, cara, leiam lá para vocês entenderem isso, né? Então esse é o que? Erro crasso ou é dolo? Precisa entender, cara. Teodoro, como é que é isso? E isso não pode ser ali, né, cara, chancelado pelo Poder Judiciário, e muito menos pelo MP, pô. Porque todo mundo que estudou sabe que resolução, regimento interno, isso não é lei, pô. Teodoro, o que fazer com isso, né, cara? O que fazer com isso, pô? De novo eu fico ali, né, cara, tentando reduzir os danos, né? Porque se a pessoa não tá pensando, eu, Teodoro, tô, pô. E é isso, porque a palavra ensina, né, cara, que você tem que amar, né, e perdoar o seu inimigo, o seu opositor, né, o seu irmãozinho aí que não tá indo muito bem, né, que a vara da disciplina da OAB não tá funcionando, né, é os irmãozinhos, né, é um preterindo o outro, pô. E aí a advocacia do Rio de Janeiro tá vivendo essa situação absurda, porque aí o judiciário fica lento, né, porque você tem ali demandas absurdas, né? Essa litigância predatória por parte da própria procuradoria que faz com que isso aconteça, né? E aí o judiciário não consegue, você fere a credibilidade do poder judiciário porque você não consegue, né? Você arranha a credibilidade do poder judiciário e da própria advocacia, porque caramba, fica lenta a justiça, é muito processo, pô. E aí as demandas que de fato exigem ali uma atuação efetiva do poder judiciário não são atendidas e o advogado, né, em sua grande maioria, fica desprestigiado em razão disso. Então eu vou mostrar para vocês quais são aqui essas teses, tá? Essas discussões que estão no Supremo, algumas do Rio de Janeiro, tá? Esses entendimentos, e eu espero de verdade poder contribuir e acabar com essa patifaria, tá? Essa imoralidade pública, que alguém faça sim a defesa da tutela, né, jurisdicional ali, a tutela jurisdicional da moralidade pública em relação aos honorários de sucumbência. E é isso, tá certo, pessoal? E das práticas que são realizadas na Sejur, tá? A Sejur do Corpo de Bombeiros e do mesmo modo na Polícia Militar, vê quem são esses analistas jurídicos militares do serviço ativo, vergonha na cara que falta, tá? Militar do serviço ativo, analista jurídico, ainda assina como analista e ninguém faz nada. E eu sou o mal a ser abatido. E eu, Teodoro, que vou denunciar, tenho que ir para a central de atendimento para fazer registro, vamos ver. Eu, Teodoro, tenho que fazer isso, para a central de atendimento para fazer registro. Meu Deus do céu! O certo é o seguinte, ó, é juntar um grupo e fazer um grupo de estudo e para tomada de decisões de tudo que eu tenho para entregar para o OAB-RJ. É isso, tá? Então não tem essa de central de atendimento aí não, doutor advogado. Estressado, atrevido, né? Vai pra... Já registrou isso na delegacia? Ele pergunta para mim, o advogado, quando eu fui na OAB, né? Você já registrou isso aí na delegacia? É? Uou! Noção nenhuma, né, do que seja isso, né, cara? Muito fácil falar, de novo afirmo. Vai lá na delegacia registrar. Eu fui ao MP, cara, e ninguém fez nada, pô. Ouvidoria do MP, cara. Que isso, cara. Delegacia de polícia. Eu acho que ele queria me fazer rir ali, né? Tava estressado, né? Ele queria me fazer rir. Que vergonha, pô. Que loucura é essa, cara? Delegacia? De verdade, tu acha isso mesmo? Fanfarrão, cara. Que loucura é essa, pô? Que loucura é essa, meu caminhão?
Mas tamo juntos, pô, é assim, e vamos aí, vamos fazer o que tem que ser feito, tá, pessoal? E esse tipo de coisa, vocês têm que ficar felizes. Quem tá irritando, Teodoro? Quem está irritando, Teodoro? Porque eu fico mais irritado aí, que eu vou mergulhar mais ainda, né, no estudo de prerrogativas, da própria legislação da OAB, e colocar cada um na sua quadra, pô. Porque isso não pode acontecer, cara. E eu tenho que ter esse entendimento sempre, tá? De passar e vivenciar determinadas situações e pegar aquilo como exemplo, como foi com a Sejur, tá? Aquela risadinha, né, grosseira, desrespeitosa daquele capitão naquele dia, na Sejur, tá causando tudo isso. Aquela risadinha, né? Eu corri, fui estudar e agora vai ter que aturar, e é dessa forma aí, tá, pessoal? Eu vou passar pra vocês essa análise que eu tô fazendo em relação à procuradoria, tá? E eu espero que fique bom pra toda a galera, tá? Agradeço muita confiança, aguardem lá no canal, eu vou botar pra vocês esse vídeo falando sobre isso, tá certo, pessoal? Agradeço a confiança, tá? Até lá, um abraço.